Olá, pessoal, que bom que você está aqui de novo, hein? Olha nós aqui outra vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as invenções do Santos Dumont, ok? E hoje tem vários conteúdos novos aqui que nós vamos aprender. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai saber rapidinho um monte de coisas. Bom, então, que bom que você está por aqui, né? Por quê? Porque por aqui isso aí, você aprende mais. Então, hoje a gente vai começar a aula. Vou mostrar a vocês aqui, né, um infográfico com as invenções, ó, especial Santos Dumont, com as invenções, né, do Santos Dumont, porque a gente já sabe que ele fez um monte de coisas, inventou balões. O balão, a gente sabe, né, criado lá longe pelo Bartolomeu de Gusmão, se tornou grande, né? Só que muito ainda sem poder se dirigir para lá para cá, né? E o Santos Dumont queria voar igual um pássaro. Pássaro, ele quer ir para lá, vai para lá. Quer ir para lá, vai para lá. Então, ele comanda a direção. E o Santos Dumont queria isso. E nessa época os balões ainda não eram o que a gente chama de dirigíveis, né? Eles não tinha como você determinar muito bem para onde esse avião ia, né? Então, o Santos Dumont, quando ele foi para a França estudar, né? Já falei para vocês que a família de Santos Dumont era muito rica, e aí vou explicar um pouquinho para vocês, porque o nome dele é Alberto Santos Dumont, né? Santos era da família da mãe dele e Dumont do pai. Então, para vocês terem uma ideia, hein? Olha só que coincidência. Na época que o Dom João veio aqui para o Brasil, estão lembrados disso? Quando Dom João veio para o Brasil, fugindo do Napoleão, que nós estamos falando dessa história desde o início do ano. Então, a família Santos veio nessa leva de pessoas aí, né? Era uma família nobre. E aí veio essa família Santos para o Brasil. E aí, a família Dumont, depois também aqui no Brasil, se juntam, né? As duas famílias bastante nobres. A família Dumont era de joalheiros, né? Fabricavam joias na França. Então, as duas famílias se uniram, né? No casamento da mãe, do pai de Santos Dumont. E aí, o que acontece? O Santos Dumont, ele nasce em 1873, em Minas Gerais. E aí, depois de um tempo, a família do Alberto Santos Dumont compra uma fazenda em São Paulo e vai morar em São Paulo. Vai cuidar, vai plantar café. Né? E nessa época, o café, muito dinheiro, né? Valia muito dinheiro. E aí a família de Santos Dumont ficou milionária, né? E aí foi nessa que o Santos Dumont, o Alberto, foi estudar na França. E aí lá ele pegou muitos livros, estudou muito, ficou anos estudando. Vocês acham que para fabricar um balão, um avião, demorou muito tempo de estudo, né? Então, eu vou mostrar hoje aqui para vocês esses inventos, né? Esses trabalhos, esses projetos, vamos dizer assim, esses projetos do Santos Dumont. Então, esse aqui, é o Balão Brasil, que foi fabricado em 1898, né? Então, tá aqui. Aqui o Santos Dumont tinha 25 anos, né? Esse aqui, L'Amérique, né? América, esse balão América, também de 1898. E esse balão aqui, ele teve 22 horas de voo, hein? 22 horas de voo. Uma bicicleta para ele voltar para casa. Em 1898, ele já começa a construir o número 1, seu balão número 1, ok? Então, olha só,
Aqui nesse balão, ele já quer o quê? Ter o controle da direção. Ele quer controlar o balão, né? Esse aqui foi o número 1. E o pouso desse balão aqui, né? Desse número 1, desse número 2, foram difíceis. Então, esse aqui, em 1899, o número 2, ó, falhas de pressão. Então, esse aqui e esse aqui também tiveram dificuldades. Esse número 3 aqui, que foi feito em 1899, foi o primeiro pouso tranquilo. Esse aqui, né, subiu e desceu tranquilamente. Então, certamente, deve ter animado bastante Santos Dumont. Em 1900, foi o número 4, feito no primeiro hangar. Hangar é um galpão bem grande, bem alto, né, que o Santos Dumont construiu para poder ter um espaço para poder construir os balões. Então, esse aqui é o balão número 4. Então, vamos recapitular aqui, ó. Número 1, né? Número 1, antes foi o balão Brasil, balão América. Aqui, número 1, dos dirigíveis, né? Número 2, número 3, número 4. É porque vocês vão ter que desenhar depois aquele que vocês mais gostaram, tá? Número 4 está aqui. Número 5, esse aqui bateu num telhado, hein? Esse aqui, número 5. Esse aqui, gente, foi o que ele ganhou o prêmio, que eu falei para vocês que ele ganhou um prêmio muito grande em dinheiro, né? E dividiu com os mecânicos, deu para os mendigos da França, imagina. E aí, assim, esse aqui foi... Por que ele ganhou um prêmio? Porque ele conseguiu dirigir o balão, né? Para que o balão contornou a Torre Eiffel, né? Lá na França. Então, aqui o Santos Dumont já estava ultra, mega conhecido, né? Todo mundo falava dele e tal. Esse aqui é o número 6. Número 7, ele projetou para corridas. Não satisfeito em voar, ainda queria, né, postar corrida no ar. Então, isso aqui era para corridas. Número 7. O número 9, ó, uma charrete voadora. Número 10, ele queria transportar passageiros. Ó, esse aqui, no projeto, caberiam 16 passageiros. Então, as pessoas poderiam, né, voar junto com ele. Então, esse aqui seria para 16 passageiros. Número 11, não deu certo. Tinha um motor impróprio, não funcionou. Número 12 era um helicóptero inacabado. Também não, esse projeto não foi para frente. O número 13 foi destruído no hangar, quer dizer, lá mesmo no galpão dele, ele foi destruído, então nem voou. Olha, imagina isso, hein, gente? Que persistência, hein? Para construir tudo outra vez. Em 1906, olha, ele fez primeiro aqui o número 14 para apoiar o 14 bis. Então, ele fez um balão para ajudar a subir o 14 bis. E depois foi o próprio 14 bis. Eu não sei se está aparecendo bem para vocês, que o 14 bis, onde ele voou no dia 23 de outubro de 1906. Agora, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ó, nós vamos explorar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos explorar o 14 bis aqui. Olha que bacana. Ó, tá vendo? Arraste para girar o modelo. Vou deixar lá no Class Dojo esse link para vocês poderem olhar direitinho depois. Olha aqui, ó. Olha a ideia, como era o 14 bis. Tá vendo, ó? Olha que bacana, gente. Ó.
E aqui a gente consegue ver um pouquinho das peças, ó. Trem de pouso, a hélice de alumínio, tinha 2 metros de diâmetro, trem de pouso, né, para pousar, eram rodas de bicicleta, o cesto de vime, né, para ele ficar dentro aqui, né? Ó. Motor a gasolina, tá vendo? Tanque de combustível, olha só, gente, que bacana, né? E aqui, ó. Leme de direção, comandado pelo manche e pela rodinha. Superfície de seda japonesa. E aqui, ó, cabos de aço de primeira qualidade, usado em grandes relógios de igrejas. Então, ele teve que pesquisar também, né, como é que ele ia fazer para... que materiais ele poderia usar para construir. Ali, ó, motor, ó, tá vendo? O tanque, olha onde ficava o tanque de combustível, gente. Olha que bacana, hein? Bom, então aqui, ó, o 14 bis pesava aproximadamente 260 quilos, sem o piloto, né? Foi fabricado em 1906. Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Demoselle também, ó, que a gente já explorou, já até andei nele, viu? Vocês não estão lembrados na última aula lá. Então, olha só, esse aqui, o piloto ia sentado, ó. Tá vendo? Olha que bacana, gente. Ó, vamos conhecer as peças. Ok? Vamos lá. A hélice, também, ó, 2 metros. Ó, aqui uma alavanca de altitude, controla a subida e a descida do balão. E no outro lado esquerdo, uma manivela de direção, controla a direção do avião. Então, aqui controla, né, a altitude, sobe, desce. E aqui para o lado que vai, direita, esquerda. A área das asas, ó. Estrutura de bambu, de 5 centímetros de diâmetro. Jesus, que medo. Aqui, a cauda mexe como um todo, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Que bacana isso aqui, hein? Cabos de aço para controle da altitude e direção da aeronave. Olha aí, ó, motor. Que bacana, hein? Atinge, ó, velocidade máxima 90 km por hora e autonomia 9 km. Pesava 50 quilos quase, né? O tanque de combustível já estava aqui, né? Que bacana esse. Olha só de lado, gente. Um terceiro ponto de controle do avião é preso à roupa do aviador, movendo seu corpo para um lado, faz com que a asa do lado oposto se curve levemente. Quer dizer, né, ele tinha ali também um controle que era preso na roupa. Então, conforme ele se movimentava, também dava para mover um pouco a asa, curvando-a. Muito interessante. Olha aí. Tá vendo? Que bacana, gente. Isso tudo aí foi tudo pesquisa, né? Do Alberto Santos Dumont, gente, para criar Demoselle, né? Que Demoselle pesava 118 quilos, foi fabricado em 1908. E dizem, né, que os especialistas dizem que essa aeronave, Demoselle, era melhor, funcionava melhor do que o 14 bis. Tá vendo? Que bacana, né, gente? Então, aí o que vocês vão fazer? Gostaram? Eu vou deixar aí o link desse infográfico aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Para vocês terem essa oportunidade de saber mais coisas.
Então, o que que vocês vão fazer? E aqui embaixo, ó, vou mostrar aqui tem textos, tem aqui um jornalista falando sobre Santos Dumont, e aqui embaixo ó, você tem ó, Galeria de Invenções, a vida de Santos Dumont, aqui para a gente voar voar no Demoselle, né? Explorar o 14 bis, e explorar também Demoselle. Então, a gente estava aqui na Galeria das Invenções, né? Eu já mostrei para vocês a maioria dos projetos do Alberto Santos Dumont, certo? Então, vocês vão desenhar aqui a invenção do Santos Dumont que vocês mais gostaram, ok? Aí, aqui, número 2. Alberto Santos Dumont queria criar um aparelho que fosse mais pesado que o ar. Mas o ar tem peso, né? Então, queria colocar no ar um objeto mais pesado que o ar. Bom, se é mais pesado que o ar tem peso? Então, a gente vai assistir agora aqui, né, um vídeo que explica um pouquinho sobre isso, ok? O peso do ar. Ah, espera aí um minutinho. Olha só. Eu vou compartilhar de novo para sair o som, né? Ok? Vamos começar outra vez aqui. Agora. O ar está em toda parte. Não podemos viver sem ele. Mas você sabia que ele pesa? Nós podemos não sentir, mas ele tem sim peso. Que tal então fazer uma atividade que mostra que o ar pesa? Você vai precisar de palito de churrasco, 2 bexigas e barbante. O primeiro passo é cortar 3 pedaços de barbante. Pegue um deles e amarre no meio do palito, e os outros 2, um em cada ponta. Agora, enche apenas uma das bexigas. Amarre cada uma delas em um dos barbantes das pontas. Agora é hora de vermos o peso do ar. Segure o barbante do meio e veja o que acontece. O palito cai para o lado da bola com ar. Isso acontece porque a bexiga cheia pesa mais que a vazia, pois o ar dentro dela tem peso. Legal. Olha isso aí, né, gente? Isso aqui também pode fazer com cabide, sabe? Com cabide de roupas. Você coloca o cabide, né, para ele ficar retinho, depois você pendura a bexiga vazia e a bexiga cheia, né? A bexiga ali, que você vai assoprar e botar bastante ar aqui dentro. E aqui não vai assoprar nada. E aí a gente percebe, ó, que o que acontece? Esse balão, que tem o mesmo peso que esse, né? Vazio, quando a gente enche ele de ar, olha o que acontece, ó. Ele pesa. Então, o que significa isso? Que o ar pesa, ok? Legal, não é mesmo? Essa atividade vocês não vão precisar fazer, não, tá? Eu só estou compartilhando aqui com vocês, porque na aula passada a gente já sabia que o ar, né, o ar ocupa espaço, não é isso? E agora a gente está vendo aqui que o ar também pesa. Então, vamos lá para essa leitura aqui. Então, prestem bastante atenção, porque depois vocês terão que responder, colocar verdadeiro ou falso. Ok? Vou ler para vocês, ó. É do Brasil. A autora afirma que o primeiro voo da história foi de Santos Dumont. O livro O Sonho de Voar, que conta a história da pré-aviação, será lançado neste sábado, 18/11, no Carpe Diem, 104 Sul. O livro O Sonho de Voar, dos primeiros projetos ao primeiro voo, conta a história da pré-aviação, desde os projetos de Leonardo da Vinci até Santos Dumont, e será lançado neste sábado, 18 de novembro, às 19 horas, no Carpe Diem. Escrito por um goiano radicado em Brasília, José Eduardo Ribas se interessou pela aviação logo na adolescência.
Posteriormente, se formou em tecnologia da aviação civil, mas sempre exerceu a aviação por hobby e amor. A obra é fruto de uma coletânea adquirida em vários países, como Alemanha, França, Estados Unidos, e reúne documentos sobre as pesquisas desenvolvidas para colocar o 14 bis no ar. Sobre a polêmica em relação ao primeiro voo da história ter sido mérito do Brasil, José Ribas afirma: é claro que o avião não foi criado por uma só pessoa. Ele é resultado de anos de pesquisas desenvolvidas por dezenas de pessoas. Mas não há dúvidas, o primeiro voo da história foi de Santos Dumont. Algumas pessoas afirmam que o primeiro voo foi obra dos irmãos Wright, na década de 1890. Segundo as pesquisas de Ribas, o mérito é mesmo de Alberto Santos Dumont. Então, né, esse homem aqui, chamado José Eduardo Ribas, ele se interessou por aviação desde a adolescência dele. E aí estudou e se formou em tecnologia da aviação civil. E ele pesquisou diferentes documentos em diferentes países, Alemanha, França, Estados Unidos, né? E ele diz aqui que realmente o avião não foi fruto de uma pessoa, né? Foi o fruto da vontade, do desejo, do estudo e da ação de muitas pessoas, né? Então, como nós vimos lá, o Santos Dumont, Otto Lilienthal e todos os outros também tinham os ajudantes, os mecânicos, então é tudo obra de uma série de pessoas. E ele afirma que o primeiro voo foi do Alberto Santos Dumont. Por quê? Né? Porque o Flyer, que era a aeronave dos irmãos Wright, precisou ser catapultada, né? Se é que existe essa palavra. Precisou ser colocada no ar pela catapulta e pelos trilhos. Então, aí depois disso, voou, né? Então, voou, mas a diferença é que o voo do Alberto Santos Dumont, vamos dizer assim, levantou, 14 bis levantou do chão sozinho, com seu motor, né? Então, vamos dizer que o Alberto Santos Dumont desenvolveu, né, ainda mais a tecnologia da aviação. Depois disso, depois de Santos Dumont, olha, hoje a gente não voa mais em 14 bis, não voamos em 14 bis. Alguém falou isso muitas crianças falaram isso na segunda-feira. Houve evolução, né? Então, isso que é bacana, nós já tínhamos visto isso no projeto de filosofia que nós fizemos lá na escola em 2019, que dizia o quê, gente? Que dizia, né, que o mundo ele foi evoluindo a partir da consciência, capacitação dos seres humanos, né, do estudo, da observação. Então, o avião é a mesma coisa, a gente não pode dizer que uma pessoa criou o avião, né? O estudo de várias pessoas. E se esse desejo não tivesse na mente, né, desses inventores, dessas pessoas, a gente nunca iria voar, né? Então, assim, para tudo, minha gente, a gente precisa saber que o desejo, a vontade de saber sempre mais é muito importante. Sabe por quê? Porque isso tudo começou lá atrás, né? Talvez até antes do Leonardo da Vinci, em 1400 e pouco, século XV. Então, nós estamos no século XXI. Para que no futuro aconteça alguma coisa, é preciso que a gente pense hoje, né? Muitas coisas que vão acontecer no futuro estão sendo pensadas hoje. Por quem? Por nós. Por isso que é importante estudar, por isso que é importante aprender, por isso que é importante ter vontade de fazer as coisas, não é?
Porque hoje, ainda mais nos dias de hoje, que nós temos uma tecnologia enorme. Por que o Leonardo da Vinci talvez não tenha conseguido? Né? Porque não existia tecnologia, não existiam os materiais, as ferramentas que existem hoje. Então, mas isso começou lá, com o desejo dele, né? E que foi sendo desenvolvido, aperfeiçoado no tempo, não é mesmo? Então, é isso aí. Então, vou continuar a leitura aqui do texto, tá? Ó. O livro trata de uma literatura ainda não existente, sobre o que precede a aviação mundial. Eu sentia muita falta de uma literatura completa sobre a história desde a origem. Demorei um bom tempo para fazer, mas o livro ficou muito claro, em ordem cronológica e muito bem documentado, afirma José. O lançamento será neste sábado, 11 de novembro, em Brasília. José Ribas conta que enfrentou dificuldades para publicar o livro, mas o resultado foi muito satisfatório. Durante a noite de lançamento, o livro será vendido e poderá ser autografado. Então, olha só, isso aqui é do Correio Brasiliense, é um jornal, né? E essa notícia, ó, é do dia 11, né? Do mês 11 de 2017, ok? Então, ele criou o livro e lançou o livro em 2017. Nós estamos em 2021, né? O livro já foi lançado, já foi publicado. Então, agora nós vamos colocar verdadeiro ou falso aqui, ok? Ó, vamos lá. O livro Sonho de Voar, dos primeiros projetos ao primeiro voo, conta a história da pré-aviação, desde os projetos de Leonardo da Vinci até Santos Dumont. Isso é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você coloca V, se for falso, você bota F. Segundo, o autor do livro se encantou pela aviação desde a infância. Foi desde a infância? Vamos ver quem está ligado aí. O autor reuniu vários documentos em vários países sobre as pesquisas para colocar o 14 bis no ar. Isso é verdadeiro ou falso? O autor afirma que apenas uma pessoa criou o avião. O autor afirma que a invenção do avião é resultado de anos de pesquisa desenvolvido por diversas pessoas. Verdadeiro ou falso? O autor não tem dúvidas de que o primeiro voo foi realizado por Santos Dumont. E, por último, o autor afirmou que não teve dificuldades para publicar o livro. Então, a partir do texto, né, vocês vão colocar verdadeiro ou falso aqui. E eu extraí uma frase, né, ali do texto que diz assim, ó, é claro que o avião não foi criado por uma só pessoa. Ele é resultado de anos de pesquisas desenvolvidas por dezenas de pessoas. Então, eu quero propor a vocês da gente fazer cálculos mentais com dezenas. Quanto seria 43 mais 22? Então, você vai pensar no material dourado, ó, 40 mais 20, mais 3, mais 2. E aí você vai colocar o resultado aqui. Depois você verifica com o seu material dourado. Mas esse aqui é para você fazer esse cálculo com a mente. Gente, todos os meus alunos de segundo ano conseguem fazer isso. Porque já lidaram tanto com o material dourado, né? Já lidaram tanto com o material dourado, conseguem imaginar. 40, com mais 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E 60. 60 com mais 3, 61, 62, 63. Com mais 2, 64, 65. Então, assim, é bem fácil, né? Aqui, 25 mais 31. 20 mais 30. Fácil. Depois, mais 5 mais 1. Vocês vão tentar fazer essas contas de cabeça, gente. E eu sei que vocês vão ficar super felizes, porque vocês vão conseguir fazer essas contas de cabeça aí, né? E aí vocês vão imaginar na mente de vocês. Primeiro vocês vão contar de 10 em 10, depois vocês contam de 1 em 1, né?
E se não, no final não conseguir, pega o seu material dourado e faça suas continhas, ok? E aqui, ó, vamos ser corajosos como todos os inventores e aprender novos cálculos. Então, nós vamos começar a fazer essas continhas aqui. Ah, mas eu já sei. Será que sabe? Ó, 29 mais 35. Então, vamos lá. 29 mais 35. Vocês receberam isso aqui, um monte de números, certo? Para que é isso, professora Ana? Ó, 20... a conta, o número fica aqui, ó. Onde está esse colorido, tá? 29 mais 35. Olha que bacana, gente. Né? Aqui é a linha, a coluna das unidades e a coluna das dezenas. Eu já expliquei que a gente sempre começa pela coluna das unidades e hoje você vai entender por quê. 9 mais 5. Então, vamos pensar aqui, gente. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 está ali na minha cabeça. Não precisaria nem botar esse aqui, né? Mas tudo bem. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Se eu já tenho 10 aqui, ó. Se eu já tenho 10, eu posso trocar por uma dezena. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui, gente? Eu já posso pegar isso aqui, ó. Deixa eu riscar aqui. Posso pegar isso aqui e trocar tudo isso por um desse aqui, né? Então, vai ficar 10, 11, 12, 13, 14, certo? Então, esses todos aqui vão sair, ó. Certo? Vou tirar todos aqui e vou incluir uma dezena ali. Se eu formo 10, já posso trocar por esse aqui, né? Então, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, que legal. Então, 9 mais 5, 14. Então, vamos colocar 14. Só que o que acontece, gente? Eu não posso, né? Eu não posso ter vazio. Eu não posso ter um número aqui. E se eu botar esse 1 aqui, tá errado, porque 2 mais 3 nem é 1, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Atenção, hein? Esse 1, ele vai vir, ó, ó, ó. Olha a seta. Vai vir para cá. Agora sim, eu vou juntar 1, ó. 1, mais 2... e mais 3. 1, 2, 3. Tudo dá quanto, hein? Isso tudo dá 6, né? Então, quanto é 29 mais 35? 64. Maravilha? Show. Então, vamos voltar lá, ó. Agora é 57 mais 13. Vamos voltar lá. 57 mais 13. Vamos fazer aqui. Vamos pegar os números, ó. 57 você pode fazer com o seu quadrinho aí que eu mandei para você. Mais 13, certo? Então, vamos lá, gente. 7 na cabeça. Com mais 3, 7, 8, 9, 10. Ih, deu 10. Maravilha. Deu 10, ó. Mas eu não posso manter aqui. Então, o que eu faço? Ó. Vem para cá, para dezena. Porque esse aqui, 10, na verdade, é uma dezena, né? Uma dezena é 10. Então, eu passo essa dezena para cá.
e fica esse zero aqui para saber que não tem mais unidade, só tem dezena. Então, 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Certo? Então, 57 mais 13 é igual a 70. Beleza? Maravilha. Então, o que não pode deixar é esse 1 escrito aqui embaixo, tá? Senão fica 710, tá errado. Vamos ver qual é a próxima continha? Vamos lá, 28 mais 47. Então, vamos fazer. 28 mais 47. 28 mais 47. Gente, 8 está na minha cabeça, hein? Mais 7, então 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Então, vamos lá. E 15. 15. Ih, não posso, ó, não posso deixar número aqui. Então, o que que a gente faz? Né? A gente, ó, passa ele para cá. Certo? Então, vamos lá. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4, agora eu vou somar esses 3, né? 3 mais 4 dá 7. Então, 75. Certo? Vamos para a próxima, ó. Vou fazer mais uma, depois vocês vão fazer sozinhos, ok? 46 mais 34. Então, vamos lá. 46 mais 34. Acho que é isso, né? Vou verificar. 46 mais 34, certo? Então, vamos lá. 6 está na minha cabeça. Mais 4, 6 na minha cabeça. 7, 8, 9, 10. Ah, então é 10. Então, vamos botar aqui, ó. Vocês têm aí, né? As fichinhas de vocês podem fazer. Ah, mas aqui não pode. Então, a gente, ó. Ó, para onde foi? Agora, nós vamos somar esses 3 aqui. 1 mais 4, 5. Não precisa nem fazer conta, né? 5. 5 mais 3, 5 na cabeça. 5, 6, 7, 8. Então, deu 8. Então, aqui, ó. 46 mais 34, 80. Ok? Gostaram, né, gente? E aí, você recorta suas fichinhas, trabalha com essa tabelinha aí, tá bom? Bom, então agora, ó, depois vocês vão fazer essas outras contas, são demais também, do mesmo jeitinho. E aí eu vou pedir para quem está acompanhando vocês em casa, a mãe, o pai, o irmão, quem for, na hora de postar atividade no Class Dojo para mim, dizer, escrever como é que foi, se teve dificuldade, se aprendeu bonitinho, né? Agora é bom que vocês recortem os números e que vocês façam a continha usando essa tabelinha aí que eu mandei para vocês. Assim vai ficar mais fácil de vocês resolverem essas outras contas, ok? E aí vamos finalizar aqui, né? Vamos falar sobre coragem, né? Então, assim, aqui está escrito, né? Um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais sobre coragem do que de voo. Imagina um passarinho que nunca voou. Normalmente, como é que funciona isso, né? A mãe pássaro costuma dar uns empurrões, né? Ela vai empurrando o passarinho, o filho, para o passarinho cair e sair batendo asas, né? Então, assim, é muita coragem. Então, quantas coisas na nossa vida a gente precisa ter coragem, né? Muitas coisas. Coragem, principalmente para fazer aquilo que você nunca fez. Essa semana a gente falou, né, do uso da letra manuscrita que vocês não conheciam, que hoje vocês já aprenderam. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, a gente não faz, né?
Então, assim, quantas coisas, né, que as pessoas... Olha o Alberto Santos Dumont para voar, gente, naquele bambuzinho com tecido de seda. Mas ele foi, né? Ele foi, se aventurou. E aí, quantas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida que a gente precisa de coragem, né? Por exemplo, um médico, quando vai fazer uma operação numa pessoa, né? Operar a cabeça de alguém, imagina operar o coração. Um médico que vai trazer uma criança à vida, né? Vai dar à luz, faz um parto. Quantas coisas que a gente sabe, né, que existem. Um piloto de avião hoje em dia, quando vai pilotar um avião e vai levar aquele monte de gente de um lugar para outro, né, e está com a vida de todas as pessoas ali na sua mão, né? A mesma coisa quando a gente aprende a dirigir, quando a gente vai fazer uma prova, tudo isso é ato de coragem, né? Um bombeiro que vai apagar um incêndio. Então, para todas as profissões e para tudo que a gente vai fazer no mundo, a gente precisa de coragem. Mas existe uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, que vai ajudar a gente nesse ato de coragem, que se chama a fé, né? A fé em Deus. Quando a gente sabe que a gente não está sozinho para fazer aquela ação, realmente, né? A gente fica mais tranquilo, porque a gente sabe que Deus está sempre com a gente, em todos os atos da nossa vida. Então, gente, por isso que quando a gente acorda, a gente tem que dar graças a Deus porque a gente está vivo. A gente tem que pedir a Deus coragem para enfrentar todos os desafios. Quando a gente vai dormir, a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente viveu, pela nossa família, por todas as coisas, por todos os desafios que nós enfrentamos. Tudo é desafio para a gente. Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, né? Às vezes por falta de coragem, mas a gente tem que acreditar que a gente consegue. Se não fosse assim, Santos Dumont não conseguia voar, não é? E ele já queria voar desde criança. Então, quantas coisas que a gente pode querer fazer? Às vezes, algumas a gente nem pode, vocês nem vão poder agora porque são crianças. Ah, eu quero aprender a dirigir. Não é agora, né? Mas uma hora vai chegar. E aí, se você tiver persistência, se você tiver coragem e fé em Deus, certamente tudo isso vai acontecer, certo? Então, nessa última atividade aqui, o que vocês vão ter que fazer? Ó? Ler a frase, né? Um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais sobre coragem que de voo. Precisa ter coragem. E o que é coragem para você? Pensa aí o que é coragem. Escreva um ato de coragem que você tenha visto em alguém ou em você mesmo. E aí vocês vão escrever aqui, ok? Tantos atos de coragem que a gente vê por aí, né? Nessa pandemia agora, os médicos entrando no hospital com um monte de gente doente de Covid, arriscado de pegar a doença também. Tantos atos de coragem que existem, né? Existe coragem nos outros e na gente também, né? A gente seguir em frente, ok? Então, depois dessa de hoje, ó, vai ficar aí na sua mente pensando num ato de coragem. A gente termina a nossa aula aqui. Um super beijo para vocês. Façam tudo bem bonito aí e nos vemos na sexta-feira. Hoje você já aprendeu uma continha nova, a de vai um, viu? Então, com muita coragem que você vai lá terminar a sua tarefa. Beijo, até a próxima, pessoal!